você. Então, vamos lá, começamos aí esta aula, Bem, lembrando que teremos aí mais 4 encontros, tá bom? Tirando esse, né, mais 4 futuros aí. Vamos lá, Américo. muito bem. Antes eu queria fazer uma referência, uma desculpa pública. Um companheiro que assistiu a um seminário logo no início, né? Ele me chamou a atenção a respeito de uma fala que ele repetiu exatamente o que eu falei. Eu não vou lembrar agora, mas eu fiz uma referência a Umbanda como sendo uma atividade menor ou o que faz um mal, né? Na realidade, tem muita casa de Umbanda, muito centro de Umbanda que faz o bem. A exceção é o mal, né? Então, estou fazendo aqui o meia-culpa, porque do jeito que eu falei, deu para entender o contrário. Nós aceitamos as outras religiões do jeito que elas são, né? Claro, a gente pode não concordar com o jeito de trabalho de uma ou de outra casa, não importa, mas nós não precisamos agredir e falar mal, né? Então, eu peço desculpas aí pela, Eu vou pela pedir referência. pro. Temos o M. Romão. Ah, fechou. E a Kátia Angelini Eu estou também. fechando aqui Ah, também. tá joia. Obrigado. Estou fechando aqui também. Mas, enfim, basicamente era isso que eu queria dizer no início da, do nosso encontro de hoje. Bem, hoje nós devemos começar o que a gente chama de a quarta parte do seminário, né? A Ana levantou a mão, Ana, diga. Diga. Assim, eu acredito que o mal esteja na nossa cabeça e não na religião que a pessoa professa. Aqui também deve existir o mal na cabeça de alguns. Isso. Perfeito, Ana. Obrigado pela contribuição. Muito bem. Eu estava falando da parte 4. Vou aqui compartilhar com vocês, e nós vamos começar assistindo um filmezinho que vocês conhecem e que foi feito pelos Mormons, devem conhecer pelo menos, e que mostra o endemoniado de Cafarnaum. Mas deixa eu apresentar aqui primeiro a parte 4, para vocês me dizerem se todos estão vendo a parte 4 aí. Estão vendo? Sim, estamos vendo, sim. Muito bem. Então, na estrutura do seminário, nós já fizemos as considerações iniciais, as fases do esclarecimento, com ênfase na recepção. Depois falamos dos minimamente necessitados, naquela hora da histórica, do histórico e das propostas, e falamos também de um fechamento, de um encaminhamento, que é muito importante acontecer. E agora falamos de espíritos minimamente necessitados, e hoje vamos falar de espíritos perturbadores, que é o grande desafio. Eu, pelo menos, eu passei muito aperto com esse tipo de espírito, então, durante muitos anos, não sabia o que fazer, né? E ainda não sei, tem casos muito difíceis que a gente não consegue resolver. Mas nós vamos tentar passar alguns procedimentos que podem ajudar. Mas antes, como eu disse, vamos assistir uma cena do endemoniado de Cafarnaum. Liguem o som de vocês, aumente um som aí, tá? Vou disparar aqui o filme. Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele.
que vocês têm a dizer a respeito da cena? Um de cada vez, senão fica uma bagunça aqui que ninguém se entende, hein? Vamos lá. Impressiona a autoridade moral de Jesus, né? É isso. Impressiona. Fala, Ana. Todo mundo podia ser um pouquinho de Jesus, né? Vai demorar, vai Vai. demorar. Mas ele falou, sois deuses, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Kátia, se ligou o microfone? Eu tinha ligado, realmente, eu ia falar da moral de Jesus, né? Que moral que ele tinha para chegar e pedir para que o Espírito se retirasse, né? Mas não tinha Uhum. aparecido antes, né? Mas aqui dessa gravação antiga, porque eu já vi essa mulher falando. Tem alguém com o microfone aberto aí, cuidado. Bem, eu costumo dizer, brincando, né? Não faça isso em casa. Ou seja, não faça o que Jesus falou. Sai dele, cala-te e sai dele. Não funciona. Para nós não funciona. Não temos autoridade moral para isso. E eu fiquei pensando, puxa vida, ele deixou de esclarecer no Espírito. Uma vez eu perguntei para um amigo espiritual por que ele não fez isso. Ele me lembrou que está escrito lá no Missionários à Luz, que foi objeto do comentário que fizemos logo na primeira reunião, no nosso primeiro encontro. Os Espíritos sempre atenderam na vida espiritual. Então, Jesus tinha cooperadores que faziam atendimento a esses Espíritos. Agora, era da opção deles fazer, parar de fazer ou continuar fazendo, né? A perturbação que faziam. Mas isso, a gente não sabe o que aconteceu com esse espírito. Mas certamente a autoridade moral de Jesus afastou. É claro que se o sujeito continuar errando, ele vai atrair de novo os espíritos. Por isso que toda vez que ele curava, ele não falou isso quando ele afastou os espíritos obsessores. Mas toda vez que ele curava, ele dizia: vai, não peques mais, para não acontecer coisa pior. Então, muito bem. Então, vamos ver aqui alguns procedimentos. Antes, duas frases muito importantes, que são de Kardec. Vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Tá? Me digam se vocês estão vendo aí. A autoridade de um espírito superior é irresistível. Livro dos Espíritos, questão 274. Então, a ordem de um espírito superior não tem como, né? E o Kardec voltou a insistir na pergunta, mas não pode acontecer o sujeito não fazer aquilo que foi dito? E os espíritos respondem: eu disse irresistível. A autoridade do espírito superior é irresistível. Tanto que eles têm que tomar muito cuidado, porque senão eles ferem o livre-arbítrio. Então, em algumas condições, eles exercem essa força. Por exemplo, preservar o Brasil do ataque de holandeses, ingleses, franceses, espanhóis, ele impediu. Claro, dá a impressão que, claro, alguém tinha que defender. Então, os índios ajudaram os portugueses a defender o Brasil. Mas ninguém conseguiu tirar o Alasca de país, né? Aliás, quando nós tentamos anexar o Paraguai, também não ficamos com ele. E quando tentaram criar a província cisplatina lá embaixo, também não aconteceu nada. Quer dizer, nós nem acrescentamos, nem tiramos nada daquilo que foi estruturado na vida espiritual, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, um espírito superior, nesse nível, quando ele dá uma ordem, simplesmente as coisas acontecem, né? Uma outra frase, essa é do Kardec, está lá na Revista Espírita de julho, Cura Moral. Ele fala uma coisa interessantíssima que eu também não tinha conhecimento. Mas ao ler esse trecho, certa feita, com uma certa atenção, está escrito lá: a educação moral dos desencarnados é mais fácil do que a dos encarnados.
Fiquei meditando, né? Por que aconteceria isso, né? Mais fácil para os desencarnados serem educados moralmente. Porque há recursos de mostrar a eles reencarnações passadas, porque eles não estão encarnados, é possível mostrar a eles reencarnações passadas, que eles fizeram as mesmas coisas, e para isso eles sofreram consequências, só que normalmente eles só lembram do sofrimento que tiveram numa determinada vida. Quando chegam à vida espiritual, eles querem se vingar daqueles que fizeram mal a eles, sem saber que esse mal teve origem neles mesmos. Então, é mais fácil fazer esse acesso na vida espiritual. Mas nós podemos fazer aqui também, nós vamos ver como é um dos procedimentos que a gente vai examinar aqui. Muito bem, antes vou mostrar um gráfico a vocês, colocando aqui na ordenada e na abscissa. Na abscissa, o tempo em minutos, e na ordenada, um grau de raiva, qualquer grau, de 0 a 10, por exemplo, né? Então, estou dividindo o tempo aqui em 5, 10, 15 minutos, né, que é normalmente o tempo que a gente leva para esclarecer um espírito muito pouco nesse estado, ou minimamente nesse estado, e um espírito mais difícil, né? E aqui um certo nível de raiva, tá? Começa o atendimento no instante zero, esse aqui é o instante zero, aqui, né? Começou o atendimento, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Se o grau de raiva do espírito aumentar, tem alguma coisa errada na conversa. O jeito de falar, a maneira de falar, os exemplos a serem dados não estão adequados, porque o espírito está ficando com mais raiva. Então, eu consigo, examinando um esclarecedor, atendendo um espírito agressivo e perturbador, de cara saber se ele está fazendo um trabalho adequado ou não. Se ele mantiver a raiva, tudo bem. Se ele mantiver, mas em dado instante ele tem que dar uma diminuída na raiva ou até zerar. Tá bom? Então, o ideal é que ele comece com uma raiva Y e com a conversa vai diminuindo. Tá? Então, é possível observar um esclarecedor atendendo um espírito agressivo e saber se esse esclarecedor ou essa esclarecedora estão adequadamente informando o que precisa para um espírito agressivo. É um índice de medida que não tem erro. Qualquer um pode observar isso, tá? E eu já fiz muito espírito ficar com muita raiva, mais do que quando ele chegou, quando iniciou o transe mediúnico, né? Então, eu estou à vontade para dizer que eu também já fiz isso e agora, é claro, tem uma outra postura. Agora, nem sempre a gente consegue a palavra correta, a frase adequada para resolver todos os problemas, né? Lembrando que, normalmente, a mentoria sabe se esse espírito tem chances de mudança ou não. Se não tiver, eles não levam. Onde é que está escrito isso, Américo? Não está escrito no Livro dos Médiuns. Está escrito na obra de André Luiz, em particular no capítulo, ou melhor, no livro Missionários à Luz. O Alexandre, que é o mentor do livro, ele comenta isso aí, né? Quando a pessoa não está preparada para ser atendida, eles não levam. Tá? Às vezes, a pedido de intercessão de uma mãe, de uma esposa, de um marido. Do marido é mais difícil, porque o obsessor tem mais homem do que mulher. Razões óbvias, acho que não precisa explicar. Então, às vezes eles atendem um pedido de uma mãe para que um filho, por exemplo, que está na sombra, que está servindo a sombra, venha para uma reunião mediúnica, né? Eles podem até alertar, olha, não vai adiantar nada. Ah, mãe, mas mãe é mãe, né? Ah, mas eu queria que vocês fizessem algum esforço e tal. E o Alexandre conta exatamente isso. Eles podem eventualmente atender. Se não der certo, eles dizem para a mãe, agora só quando ele manifestar alguma mudança interior, tá bom? Foi assim que Gregório, lá do livro Libertação, um líder da sombra aqui no Brasil, de uma falange grande, monitorado por uma, a gente vai falar de padrinho e madrinha, monitorado por uma mãe, que foi mãe dele quando ele foi Papa Gregório
não sei se é nono ou se é 13, acho que é 13. Papa Gregório percebeu um fio de pensamento do Gregório, ele não falou para ninguém, não contou nem para o imediato dele, que esses espíritos mandam num monte de gente, e tem sempre alguém de confiança, que é o imediato. Ele não contou para ninguém, a mãe dele captou esse pensamento e pediu a Gúbio, chegou a hora de buscá-lo. E a história do livro Libertação é justamente o resgate de Gregório. Muito bem, procedimentos recomendados para espíritos perturbadores. Vamos começar aqui, ó. Palavras iniciais são vitais. Aqui eu fiz questão de colocar a fonte, para ninguém falar, o Américo está inventando coisa. Não estou inventando, eu só estou pegando do que eu li a respeito, tá? No livro Diálogo com as Sombras, lá no capítulo 4, Hermínio Correia de Miranda vai dizer o seguinte, olha, as palavras iniciais para atender espíritos agressivos são vitais. Se fizer coisa inadequada no início do atendimento, como dizem os jovens hoje, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque depois a gente tem mais dificuldade para reverter o quadro. Dá para reverter? Dá, mas vai ficar mais difícil e vai demorar mais o atendimento. E nós vamos ver alguns atendimentos, hoje ainda, que a gente toma esse cuidado, tá bom? Outra recomendação está no livro Desobsessão, no capítulo 33. Não desafiarmos espíritos agressivos. Não desafiarmos. Se o espírito falar assim, vou virar a mesa, não fala, vira, não fala, fica quieto. Não precisa disso, tá? Porque ele vai ficar bravo e às vezes o médium pode não aguentar e não suportar segurar o espírito, mesmo tendo educação mediúnica. Tá? Nunca desafiar um espírito desse. Nunca julgar. Eu me lembro de um atendimento que o espírito estava falando, ele não era um agressivo, né? Mas ele estava falando que ele teve um monte de problema, que ele sofreu muito, né? E o esclarecedor, inadvertidamente, disse a ele o seguinte, é porque você fez muita coisa errada. Nossa, esse espírito virou uma fera. Quem é você para me julgar? Você é juiz, por acaso? Virou uma confusão a conversa. Por quê? A palavra é inadequada, logo no início do atendimento. Então, nós não devemos nem desafiar, nem julgar ninguém. Não é o trabalho do esclarecedor. Nós não somos tribunal, nós não somos juízes, não somos advogados, nem promotores de justiça. Nós atendemos aquela dor que ele tem lá dentro, ou porque ele sofreu muito na mão de alguém e não sabe que ele mesmo deu origem a esse sofrimento, ou porque ele está revoltado contra tudo e contra todos também. Né? Então, 3 recomendações fundamentais. O começo da conversa é fundamental, nunca desafiar, nunca julgar ninguém. E também não impor, você tem que perdoar, você tem que fazer isso. Eles não suportam esse tipo de conversa. Tá? Isso está no Evangelho de Jesus. O não julgar. E o não impor é... Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Ele diz, vai, não peques mais para não ter acontecido coisa pior. Mas ele não obrigou. Agora para de fazer o que você faz coisa errada, de coisa errada que você faz. Não, ele nunca falou isso. Não se deve impor a ninguém qualquer coisa. A gente vê isso com um filho, né? Vai impor coisas para o filho. Enquanto eles são pequenos, tudo bem, depois eles reagem de maneira agressiva também. Vamos falar de espelhamento. Essa técnica eu aprendi com uma psicóloga muito querida, que já partiu para a vida espiritual esse ano, em janeiro, que é uma técnica da psicologia, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre as 4 primeiras orientações? Abre o microfone, que eu não estou vendo vocês por enquanto. Estou com a tela cheia aqui. Tudo bem, então vamos em frente. Vamos mostrar como é que funciona o espelhamento. Então, esse Eu Não Vou Falar é o título deste caso, né? O caso do Eu Não Vou Falar, tá bom?
Então, recomendações para fazer o espelhamento. Tem 3 recomendações básicas. Primeira, repetir o que o Espírito diz um pouco diferente. Não vai repetir igual, porque senão ele vai achar que a gente o está remedando, querendo brincar com ele. Isso é péssimo, dá confusão. Então, a gente vai repetir diferente um pouquinho, tá? Uma outra recomendação, usar um tom de voz mais baixo e sem agressividade para não aumentar e criar uma escalada de voz mais alta e com agressão. Então, tom de baixo, tom de voz baixo. E, finalmente, não usar ironia. Vou dar um exemplo aqui. O Espírito diz, eu não vou falar. Ele está bravo. E o esclarecedor diz, ah, não vai? É? Isso é ironia pura. É um desafio junto com ironia. Vai dar confusão. Tá? Então, vamos ver a mesma frase sem ironia. Você não vai falar. Muito bem. Então, o Espírito diz, eu não vou falar. O esclarecedor repete um pouco diferente. Tom de voz baixo, sem agressão e sem ironia. Você não vai falar. Não vou. Está bravo ainda? Está bravo. Repete diferente. Você não vai. Foi orientado a não falar. Você foi orientado a não falar. O meu chefe me mandou aqui só observar. O seu chefe mandou você aqui só observar. Ele é muito bravo. O seu chefe é muito bravo. E você não sabe quanto. Pergunta para vocês, quem é que gosta de chefe bravo aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ora, achava que alguém gostava aqui de chefe bravo. A pergunta é, ele gosta? Ninguém gosta, nem ele. Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora nós vamos sair do espelhamento. Sair do espelhamento, porque ele está falando mais que a boca. Ele já entregou o chefe. Ele já disse que o chefe é bravo para chuchu. Ou seja, ele está querendo falar. E agora a gente só faz pergunta até que ele possa falar normalmente. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar essa história. Essa história é real. O seu chefe é bravo com todos? Saindo do espelhamento. Olha o tom de voz do esclarecedor. O seu chefe é bravo com todos? Ele vai responder assim, ó. Não, só com quem não faz o serviço direito. Está bravo ainda? Está bravo ainda? Está bravo. Mas ele não aumentou o grau de braveza. Está estável o grau de braveza. Esse grau tem que cair, tá bom? Então vamos lá. Você já considerou a hipótese dele ficar bravo com você um dia? Essa é uma frase grande demais para o meu gosto, tá bom? Eu costumo usar frases bem curtas, bem diretas, mas na hora não me ocorreu nada melhor do que isso, tá? Vamos ver o que ele diz. Eu nunca falhei. Está bravo ainda? Está. Ora, existe alguém que nunca falha? Imagine um consultor de alto nível de experiência na área mecânica, na área médica, na área da biologia. Ele não erra. Ele erra menos que os outros que têm muita experiência, já viveu muitos casos, já resolveu muito problema. Mas não existe a possibilidade de a gente não errar em algum momento. Nem a pessoa mais preparada aqui na Terra é capaz de fazer coisas sem errar nunca. Em algum instante ela vai errar, tá bom? Então vamos insistir na tese. Depois que ele falou, eu nunca falhei, volta no assunto, só que muda a frase. Não vai falar a mesma frase, não. Você nunca falha? Olha o tom de voz do esclarecedor. Você nunca falha? Nunca.
Está bravo ainda? Está. Não existe quem não cometa falhas. Vamos insistir nesse assunto, tá bom? Existe alguma possibilidade de falha, ainda que remota? Um dia? Existe? Ele está pensando. Dessa vez ele não respondeu. Das outras vezes, ele respondeu de bate-pronto. Não, só com quem não faz o serviço direito. Eu nunca falhei. Nunca. Na terceira tentativa, ele demorou para responder. Ele não respondeu. E o que o esclarecedor faz? Espera a resposta. Espera, ele vai dar a resposta. Ele está demorando só, porque ele está pensando. E aí ele diz: existe. Neste tom de voz. Neste tom de voz, ou seja, a raiva deu uma queda, foi a 0. Mas o esclarecimento não acabou ainda, tá bom? Você está disposto a correr esse risco? Repare o tom do esclarecedor, a maneira de falar do esclarecedor. Você está disposto a correr esse risco? Não tem outro jeito. Por quê? Porque ele é escravo desses espíritos. Ele está submetido à chefia que cobra deles. Por que eles estão fazendo o serviço sujo, entre aspas? Porque certamente tem uma relação com o passado difícil e caíram na malha da sombra, porque não tem recursos espirituais para superar isso, né? Não sei qual é a história desse espírito, mas certamente tem uma história atrás que o levou a cair nesse antro. Só que agora ele deve ter manifestado o desejo de sair de lá. A mentoria que os acompanha, porque cada um tem o seu guia espiritual. Eles conversam, os guias conversam entre si. Olha, acho que agora o meu tutelado está em condições de ser atendido. Vou providenciar um atendimento numa reunião mediúnica. Muito bem. Vamos lá. Ele falou que não tem outro jeito, ele corre esse risco. Então, vamos falar para ele. Você gostaria de sair dessa? Reparem o tom de voz do esclarecedor. Não está impondo nada, está perguntando. Só está perguntando. E ele está respondendo. Está falando tudo agora. Para quem não queria falar, está falando tudo. Vamos ver o que ele diz. Meu amigo, chamou o esclarecedor de meu amigo. Ponto para o esclarecedor. Meu amigo, quem entra nessa não sai mais. Eles são aprisionados por esses dirigentes da sombra. Alguém que você conhece nesse grupo sumiu do trabalho recentemente? Por que essa pergunta? Ora, pode ser que alguém tenha saído do grupo e possa provar que é possível sair do grupo sem sofrer represália. América, mas se não tiver? Bem, se não tiver, muda a estratégia, mas é uma estratégia válida para saber se tem ou não. Vamos ver se tem. Se não tiver, a gente muda a estratégia. Quem? Ou seja, ele não está lembrando. Nessas horas, assim como os espíritos ajudam o esclarecedor e a esclarecedora a terem ideias para falar, eles ajudam também o espírito a lembrar. Vamos ver. Quem? Você não se lembra de ninguém? Reparem sempre o tom do esclarecedor. Você não se lembra de ninguém? Bem, eu tinha um amigo que sumiu. Bom, um amigo sumiu, só essa informação não é suficiente. É preciso indagar mais a respeito. Então, vamos lá. E você sabe por quê? Reparem o tom de esclarecedor. Só tem pergunta aqui, hein? Depois que saiu do espelhamento, só foi feita pergunta. Você sabe por quê? O chefe diz que ele está trabalhando longe. Ora, isso pode ser verdade, mas pode não ser. Por quê? Um chefe da sombra mostraria fraqueza se ele dissesse que o sujeito que era amigo dele foi cooptado pelo bem, né? Pela luz. Você tem certeza disso? Ainda usando pergunta, tá? Nesse tom de voz. O chefe que falou.
Repare que ele não está mais agressivo, já faz tempo, desde que ele falou, existe a possibilidade de eu sofrer errando. Se eu errar, eu posso sofrer. O chefe que falou. Bem, você tem uma visita, observe. Américo, você está chutando balde aí, hein? Será que você está fazendo o correto? Pedindo para entrar alguém na história que tenha sido do grupo e que saiu do grupo, eu concordo que é um risco, tá? É um risco. Se não der certo, tem que rever a estratégia, tá? Bem, você tem uma visita, observe. Isso é uma solicitação indireta à mentoria. Eu não preciso falar assim, ó, mostra o gajo que é amigo dele aqui. Não. É uma solicitação indireta. Os espíritos entendem que o esclarecedor está querendo que alguém apareça à frente do comunicante. Uma visita. Quem é? Não sei. Não sei. Pode ser um amigo, pode ser qualquer outra pessoa. Vamos ver. É uma solicitação de melhoria de percepção aos mentores. Se ele não estiver percebendo, eles vão melhorar a percepção. Já falamos de percepção aqui, visual e auditiva, né? Às vezes acontece só visual, às vezes só auditiva. Às vezes nem visual, nem auditiva, mas o toque eles conseguem. Ou então um cheiro. Vamos falar sobre isso ainda. Ele está esperando aparecer alguém. É a vez dele. Enquanto ele não registrar a visita, o que eu faço, Américo, como esclarecedor ou esclarecedora? Fica quieto. Senão não presta atenção. Tem que ficar quieto. Ei, o que você está fazendo aqui? Ora, ele viu alguém. E do jeito que ele falou aqui, ele conhece? O que você está fazendo aqui? Pô, você devia ser de outro lugar que ele conhecia. E estava lá na reunião mediúnica. Ele viu alguém. Nossa, cara, eles disseram que você estava longe. Com quem que ele está conversando? Com o sujeito que apareceu lá. E que, com essa informação, eles disseram que você estava longe, fazendo outro serviço, deve ser um amigo. O que você faz, esclarecedor, esclarecedora, enquanto ele conversa com o amigo? Fica quieto, fica quieta. Então o chefe estava mentindo? Com quem que ele está conversando? Com o amigo. O que você faz? Fica quieto. Aí ele diz, ei, você aí, referindo-se ao esclarecedor. Sim, ou seja, diga o que você quer, porque eu não tenho nada a dizer, é você que tem que me falar. Sim. O que eu faço agora? Que tal você sair dessa? Como? Alguém sabe como é que sai dessa? O seu amigo sabe como fazer isso. Vá comigo. Ô, senhor Américo, o senhor não esclareceu coisíssima nenhuma, ninguém aí. Que negócio é esse? Eu pergunto, precisa? Agora ele, se quiser, faz Cohen, estuda metodicamente o Livro dos Espíritos. A gente acha que todo mundo tem que ser espírita quando desencarna. Não é desse jeito que funciona. Sobregar com o espírito? Comentários, vamos lá. Um de cada vez, hein? Senão ninguém se entende aqui. Todo mundo abre o microfone junto, fica uma confusão aqui. Fala, Marcinha. É bem interessante esse diálogo, mas na minha posição, eu acho difícil essa pausa que você dá. O esperar, Essa eu pausa é acho isso, fundamental. né? Como a gente pode, talvez, ou adiantar, ou a gente não sabe o tempo que ele resolve, né, com a pessoa que está ali do lado, mas na minha concepção, né, na minha prática também, eu acho difícil essa pausa. Então, a pausa é quando você faz pergunta. Porque
existe um delay é um atraso na informação, que nem acontece na televisão, né? Por exemplo, tem um repórter lá na Europa, né? E o âncora do jornal aqui, temos o nosso repórter fulano de tal, diretamente da Europa, que vai nos explicar o que está acontecendo. Por favor, diga alguma coisa. E aí tem um delay. Enquanto o sujeito não termina de ouvir a voz do locutor, do âncora, ele não começa a falar lá. Porque demora, o som viaja a 300 quilômetros por hora, pela, mesmo que seja no ar, né? Aí o sujeito começa a falar. Ora, no fenômeno mediúnico, o espírito escuta em tempo real. Você está falando aqui, ele tá aqui, está desencarnado, mas ele escuta em tempo real. Só que o médium não capta em tempo real o que o espírito está pensando. Então, toda vez que fizer pergunta, você já sabe que tem que fazer pausa, esperar a resposta. Quando demora muito, o que acontece? Eu fazia isso quando eu não tinha essa habilidade. Ele não respondia, eu fazia outra pergunta. Ele demorava para responder a primeira e a segunda, eu fazia a terceira. Ora, então você não consegue ter retorno. E o retorno é fundamental. Por isso que a pergunta tem que ser precisa, para que o retorno seja preciso também. Às vezes não é, o retorno não é tão preciso assim, mas pergunta de novo se não for clara a resposta, né? Eliane? E também essa parte onde o senhor dá essa pausa, Senhor, não, também não é está um no tempo céu. assim, não é um tempo muito extenso, Não. é um espaço curto, penso eu, curto, né? O senhor faz exato. uma pergunta, você não espera um pouquinho, Tem que deixa esperar a ele, resposta. né? É só um tempo curto, que a gente também não vai ficar lá meia hora esperando, né? Porque a gente também tem o tempo da reunião rápido, e outros espíritos para atender também. Mas... E esse atendimento aí, né, quando você fala assim, seu Américo, o senhor não socorreu, não atendeu, mas o senhor tirou ele da necessidade, deu a ele a necessidade dele do momento. Não é isso que a gente tem que fazer? Atender a necessidade dele? Então, qual era a necessidade dele? Qual era a necessidade dele? Né, ele chegou bravo, né, e o atendimento dele, na verdade, era tirar ele daquilo. Né? Era mostrar a ele que ele tinha outra opção. Ele estava escravo. E todo era mostrar a ele que ele tinha outra opção de vida. Esse era o atendimento, na verdade. Isso. O que ia ser feito dele depois, né? Se ele depois ia ter que passar por processos de perdão, se ele vai ter que passar por estudo, isso aí é outra história, né? Isso outra aí história. Não cabe ao esclarecedor. É a eternidade toda aí pela frente que ele vai ter, né? Isso. Ele queria saber da situação de escravo. E é isso que normalmente os espíritos perturbadores fazem. Se bem que tem aquele perturbador que está a serviço de uma outra criatura. E tem o perturbador que alguém gerou para si mesmo, né? Um inimigo que a gente gerou para nós mesmos, né? Aí é um pouquinho diferente, né? Mas no caso aqui estava bem claro. Quando ele falou de chefe, meu chefe é bravo, olha, então eu tenho um chefe, ele está obedecendo ordem. Verdade. Era o que o Gregório fazia. O Gregório tinha um monte de trabalhadores servindo a ele, né? Para perturbar a pessoa. Mas é bem comum esse tipo de comunicação, né? Desses escravos aparecerem nos trabalhos aí da gente. Então, mas dá a impressão que ele está por cima, né? E não está. Ele estava sofrendo para chuchu. Quem é que vai dizer a ele que ele pode sair dessa? Você, esclarecedora. É você que vai dizer a ele. Agora, de maneira delicada. O esclarecedor não precisa forçar nada. Conduz a conversa. Olha, você não quer sair dessa? Mas como? Verdade. Bom, obrigada. Ô, Ana, você ligou o microfone e desistiu. Professor? Nossa, que isso? Fala, Luciana. Normalmente, quando as sombras permitem que eles venham, eles já são meio que escolhidos como laranja, né? O chefe nunca vem. Chefe nunca vem. Vem muito raramente, né? São os mais propícios, né, a serem tirados desse trabalho, né? A gente não sabe da história desse caso aí, mas certamente ele
Ele está sofrendo, porque tem que obedecer ordem. Então, tem que andar na linha. Se ele sai da linha, ele sofre, né? Existe um outro caso que eu tenho gravado também, que eu anotei tudo que eu falei, muito interessante, que eu vou contar a vocês. Se não for hoje, na próxima reunião. Mas eles sofrem muito, e é a gente que vai poder dizer a eles que eles podem sair dessa. Olha, o que eu ia perguntar é o seguinte: você estipulou 15 minutos, mais ou menos, para cada atendimento. Aí, na demora da resposta dele, passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você não fala nada? Fica quieto também? Não, foi bom você falar, Ana. Eu pensei nisso para responder para a Eliane e não falei. Você espera um pouco. Se está demorando ele responder, você pergunta: e aí? Demorou um pouco mais? Faz a mesma pergunta, não faça a outra, não. Faz a mesma, porque aquela pergunta era diferente, era importante. Então, a gente cutuca. E aí? E então? Ah, tá. O que você tem a dizer? Aí a gente cutuca. Quando ele parar, eu ficava assim, preocupada. Não é um minuto é uma eternidade. Eu sei disso, porque em rádio, um minuto é uma eternidade. Você não sabe o que falar em um minuto. Te passo a palavra, você tem um minuto. É uma eternidade, não sabe o que falar. Então, um minuto é uma eternidade no atendimento desses. É que a gente faz pergunta, ele não responde rápido, porque a gente acha que ele consegue passar para a cabeça da médium a informação com facilidade, sem contar que o médium, a médium ou o médium tem dificuldade, às vezes, de captar. Ele está pensando, né? E isso não vem rápido. Ele ouve em tempo real, mas responde defasado, tem um delay, um atraso na resposta. Então, quando é que eu faço pausa? Toda vez que eu faço pergunta. É simples. É só treinar. Américo, Diga. eu gostaria de saber uma coisa. Sim, Sônia. E se por um acaso ele não visse, não visitasse esse amigo, poderia acontecer dele não Poderia visitar. acontecer. Aí mas... como é que a gente responderia assim, como eu saio dessa? Como que a gente ia responder isso? Uma das coisas que você pode fazer quando você pede para alguém interferir, ó, você tem uma visita. Repare que eu não disse, o seu amigo vem aí te visitar, porque eu não sei se ele vem. Eu não sei se ele tem um amigo. Mas quando eu optei por colocar uma visita nessa história, pode ser a mãe dele. E mesmo que eu tenha a intuição de que é a mãe, eu não digo que é, porque tira surpresa. Já aconteceu, por exemplo, que eu disse que o espírito tinha uma visita e ele não viu ninguém. Aí eu perguntei, você está sentindo um cheiro característico da visita? Imediatamente ele lembrou da mãe. Ele não estava vendo a mãe, mas ele sentiu o perfume que a mãe usava. Então, quando você põe uma visita nessa história, a mentoria já está sabendo o que vai fazer. Ou vai buscar o amigo, se houver condições, ou põe alguém. Não necessariamente é o amigo. Por isso, eu não chutei na bandeira de escanteio. Eu tentei acertar o gol, nem que entre no cantinho. A bola, eu chutei sabendo que quando eu solicito a presença de visita, a mentoria vai apresentar alguém. E alguém previamente já estruturado, porque eles sabem que a gente usa esse tipo de recurso. Então, eles estão preparados. Tá? Obrigado, Sônia. Eu já chutei uma vez, paguei um mico, né? Aquele dia que você perguntou de mico, eu lembrei. Eu falei, a sua mãe, né, que vem te visitar, ele virou para mim e falou assim que ele era filho de chocadeira. Não teve uma relação boa com a mãe, né? Então, é muito difícil a gente afirmar que nem toda mãe, a maioria das mães é mãe mesmo, mas algumas não são, a gente sabe disso, né? E aí, por isso que a gente não usa
A gente sempre usa o visita. Ó, você tem uma visita. E, normalmente, espíritos agressivos, eles sabem que estão no centro espírita. Eles estão no tempo e no espaço do esclarecedor. Eles estão na reunião mediúnica e eles sabem disso. São os únicos que têm noção disso. Os outros podem até ter também, mas, normalmente, um perseguidor, ele está a serviço de alguém que disse a ele, ó, vai lá no centro XYZ, vai lá ver que você consegue trazer os nossos trabalhadores que estão sumindo daqui. Vai lá buscar. E por isso que eles vêm metendo medo, vêm bravos. Se o esclarecedor é novato, ele nunca mais volta na reunião. Se ele não for avisado no treinamento que isso pode acontecer, nunca mais volta para esclarecer. Isso aconteceu comigo. O espírito ficou bravo comigo, eu falei, nossa, estou me metendo numa fria aqui, nunca mais quero ser esclarecedor aqui. Mas hoje eu sei que eles eles têm mais medo do que a gente. Por quê? Eles estão num terreno hostil para eles. Eles não sabem o que vai acontecer lá na reunião. Eles não sabem. Então, eles vêm com pedra na mão, que é para ver se o esclarecedor balança, ou a esclarecedora balança. Algo mais? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos conhecer um outro caso, que é esse aqui. Isso foi espelhamento, né? Deixa eu mostrar uma frase do Kardec, que é muito interessante também para a gente refletir. Todos nós temos um padrinho ou uma madrinha, que é o nosso guia espiritual ou um espírito familiar de muitos anos. Pode ser que ele não seja o guia direto, mas ele está presente em nível superior e quer nos ajudar. Então, todo mundo tem padrinho e madrinha, né? Quem foi a madrinha ou o padrinho de Gregório no livro Libertação? Matilde, que foi mãe dele na encarnação em que ele foi papa, né? E a gente não deve falar quem é, mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente tenha intuição de que é a mãe, é o pai, é a avó, tio, a tia, esposo, filho, a gente não deve falar, para não quebrar a mágica do encontro, tá? Isso está no livro Libertação. Ao longo de todo o livro, Matilde está sempre presente, informando a Gúbio quais são os próximos passos, tá? E no livro dos médiuns, o Kardec vai dizer assim, espíritos agressivos no contato com os encarnados, se forçados à modificação, olha só, a gente já falou isso, não dão ouvidos e até riem, mas se sabem cativá-los, acabam sendo tocados. Allan Kardec. Esqueci de colocar o item, normalmente eu coloco o item e esqueci, mas vamos colocar. Muito bem, então, no livro Libertação, tem uma frase do instrutor. Há criaturas que não se regeneram à força de palavras. Precisam de quem lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes um modo de sentir e pensar. É o ministro Flacos, está na palestra que ele faz a André Luiz e Hilário Silva, que estavam com Gúbio assistindo a palestra, está logo no capítulo 1, e essa referência é um procedimento, tá? Não é a palavra que vai resolver. Vamos contar um caso real e mudar o tom vibratório do espírito. Essa história chama o território. O espírito chega e diz, vocês estão invadindo o nosso território. Espera, que território? Eu não sei, espera um pouquinho, deixa ele falar mais. A gente, não somos nós que estamos invadindo. A gente pode até fazer isso, mas é muito importante saber um pouco mais. Vamos ver se ele é falante. Se ele só disser essa frase e não disser mais nada, depois da espera, bem, aí você
pergunta aqui, né? Que território é esse, né? Se vocês continuarem, vai ter guerra. Tá bravo, tá bravo. Vai falar de guerra? De território? Não sei que território, que guerra é essa? Espera. Vocês me prenderam contra a vontade. E agora eu quero saber o que vocês querem. Bom, tem uma coisa boa. Ele está lá contra a vontade, mas está querendo saber o que a gente quer. Então, vamos lá. Se é guerra, vocês terão guerra. Nós estamos lhe avisando. Eu estou com uma voz de espírito bravo aqui, até que achei legal. Bem, como de guerra a gente não quer falar, vamos falar de que território você está falando. Essa é uma frase que podia estar lá em cima. Tá? Mas tudo bem. De que território você está falando? Você é mesmo muito engraçadinho, né? Engraçado? Vai dizer que não sabe. Olha, que se você está falando do seu território, aqui a introdução da madrinha ou do padrinho, tá bom? Eu tenho notícia de que foi outra pessoa que entrou lá. Essa é uma opção do esclarecedor. Usar o procedimento de colocar um padrinho e uma madrinha, porque ele está reclamando de uma pessoa que entrou no território dele. Eu, com certeza, não fui. Então, estou à vontade para dizer que alguém entrou lá. Porque eu imediatamente associei o fato de ele se referir a uma pessoa que entrou no território dele, que podia ser alguém querendo ajudá-lo, e é um padrinho ou uma madrinha. Tá bom? Então, vamos lá. O que ele disse? Então, diga logo quem é, porque senão é você que vai sofrer as consequências. Está bravo ainda? Está bravo. Bem, a única coisa que eu sei é que essa pessoa já teve alguma ligação com você. Quando eu falei isso, eu me arrependi, mas já tinha falado. Eu não deveria ter dito que ele tinha, que essa pessoa que entrou lá tinha ligação com ele, mas tudo bem, vamos lá. Já tinha falado, deixei aí, tá? É uma inadequação, né? Mas vamos ver se dá certo. E onde que ela está? Ele teve interesse. E onde vocês acham que ela está, essa pessoa? Está lá, esperando o esclarecedor acionar o gatilho de mandar alguém, de apresentar uma visita, tá bom? Deve chegar a qualquer momento, pois foi a pedido dessa pessoa que você está aqui. Então, se eu não tivesse dito que era alguém que tinha ligação, eu só deveria dizer assim, deve chegar a qualquer instante. Presta atenção. Era só o que faltava. Eu ficar aqui esperando um certo não sei quem chegar. Tá bravo ainda? Tá. Olha, se eu fosse você, esperava um pouco, pelo menos. E quem me garante que isso não é uma enganação? Não, a enganação não é. Eu já lhe disse que foi a pedido dessa pessoa que você está aqui. Então, agora ele está esperando aparecer alguém. É essa a hora da pausa. Porque ele não retrucou, ele não gostou de ficar esperando um certo não sei quem, disse que podia ser uma enganação, mas não retrucou agora. Depois que foi dito que enganação não era, porque foi a pedido dessa pessoa que ele estava ali, ele não retrucou. É essa a hora de parar de falar. Sempre frases curtas, hein? Essa aqui é muito grande, por sinal. Frase curta para mim é de uma linha aqui, ó, uma linha. Tem alguém vindo nessa direção? Tá bravo ainda? Tá. Você pode ver quem é? Repare o tom de voz do esclarecedor. Sempre ameno, afável, de alguém que quer ajudar, não de quem quer combatê-lo. Ainda não. Tá bravo ainda? Tá. Vamos esperar um pouco mais. Que negócio é esse? Tá bravo ainda? Está. De que negócio ele está falando? Não sei. Quando eu não sei, o que é que eu faço? Pergunto.
Do que você está falando? Frase amena, amigável. Ele está encapuzado. Nos seminários que eu dou presencialmente, eu olhava assim para cima. Vocês mandaram alguém errado, por acaso? Aqui? Olha, ele deve tirar o capuz, observe. Ah, você está brincando comigo? Por que eu faria? É uma mulher? Está bravo ainda? Está. Ora, por que é uma mulher que está lá? Não sei, a mentoria que colocou lá. Eu estou sabendo disso. Eu estou sabendo que a mentoria colocou essa mulher lá. E encapuzada. Por quê? Por alguma razão. Sabe-se lá qual, eu não sei. E o médium também, no final, não me disse por quê que ela estava encapuzada. Ele ou ela. Conhece, que conhece a mulher. Ele fala assim, nunca vi. Está bravo. Está bravo ainda? Está. Olha, frases curtas no esclarecimento, tá vendo? Frases curtas. A gente tem a tendência a falar muito. Eu fazia isso, não faço mais. Eu sou econômico nas palavras, porque isso é eficiente, dá certo. Observe bem. Não tem como, não. Os espíritos não vão errar a mulher que tem que apresentar para ele. Observe bem. Olha o jeito que ele falou. Não falou nada, tá olhando, está prestando atenção. Enquanto ele presta atenção, foi dito para ele observar, não é isso? Então, fica quieto. Espera, espera. Aí ele diz, neste tom de voz que eu estou falando com vocês agora. Ela tem uns traços que me lembram alguém. Quem seria? Repare, a preocupação no esclarecimento é envolver amorosamente o espírito. Não é a força da palavra, é tocar o coração. Aí ele diz, não pode ser. Não pode ser. E por que não? Está falando baixo agora, sem ser bravo. Isso faz muito tempo. Agora uma pergunta que é um autêntico checkmate em 2 lances, para quem joga xadrez. Você está querendo me dizer que não vê essa pessoa há muito tempo? Enquanto isso, sua mente está pensando na próxima pergunta, que é do segundo lance. Esse é o primeiro cheque. Ele vai dizer assim, não pode ser ela. E agora a pergunta que é o checkmate. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E se você souber a resposta, não fale, certo? Certo. Estamos falando assim, coloquialmente, como se fôssemos 2 amigos. Você se lembra do nome dela? Está gravado no meu coração para sempre. Então ela vai dizer o nome, para ver se confere. Tem que fazer pausa. É a vez dele. Ele está prestando atenção. Enquanto isso, o esclarecedor ou esclarecedora fica quieto. Fica quieta. Ele entra em choro convulso. Choro convulso. Atingiu o coração dele. Deixa ele chorar. Deixa fazer a catarse. Sem pressa. Esse foi um atendimento muito rápido. Não foi demorado. Não levou 15 minutos. Minha filha, quanto tempo não te vejo. Está conversando com ela. Fica quieto. E o que ela lhe diz? Que tem muito a conversar comigo. Então vá com ela.
Seu de lencinho aí, Eliane. Lindo, lindo. Muito lindo. Técnica, aqui não foi preciso usar espelhamento, né? Mas logo de início, o próprio espírito deu a dica. Alguém entrou no território. Ora, você vai colocar no território o padrinho ou a madrinha. No caso aqui era a madrinha, mas eu não sabia até ele dizer que era uma mulher, porque apareceu encapuzado, né? Mas estava encapuzada, na realidade. E o esclarecimento foi todo feito amigavelmente, sem ficar bravo. Eu confesso a vocês que eu ficava bravo com os espíritos. Demorei muito para aprender a não ficar bravo. Então, hoje está mais fácil. Acho que, recentemente, depois que a gente voltou da pandemia, eu lembro que eu fiquei bravo uma vez, fiquei irritado, né? Não apareceu a irritação, mas o espírito sentiu que me irritou. Aí ele provocou mais, aí eu arrefeci e saí fora da provocação. Fala, Kátia. Então, na verdade, ela entrou encapuzada, né, para se proteger também, né? Proteger para quê? Não, não, lá no território dele, vamos dizer assim. Quando ele fala, Ah, entrou alguém no meu território. Aí pode até depois ser. ele talvez tenha visto a pessoa encapuzada e veio da mesma forma para ele, né, para que ele pudesse Isso, reconhecê-la. Quer pode ser. fazer a ligação entre aquela pessoa que foi no território dele e aos poucos ir reconhecendo quem foi. Podia ser isso, tá? Mas ele não falou que a pessoa que Não, entrou não lá era falou, é uma encapuzada. Não dedução falou, minha não falou. aqui. Dedução, mas É, cuidado da dedução. Eu fiz uma outra dedução. Podia ser uma brincadeira de criança que ele tinha com ela quando era pequena. Pode ser pode isso ser também. também. Então, aqui já não interessa porque que entrou encapuzada. Eu É, que não, brinco. não interessa, Não né? interessa, porque por alguma razão ela estava encapuzada. Aham. Por alguma razão. Mas alguém podia pensar assim, será que é outro obsessor? Não. Quando a gente diz que a pessoa que estava lá é uma outra, pode até ter sido um outro espírito que entrou no território dele. Vejam, olha só, pode ter sido um outro espírito que estava disputando território com ele. Olha só, a gente aproveitou a ideia de que entrou alguém no território dele para colocar alguém que possa ajudá-lo. E aí, pronto. Aí você já sabe, você Uhum. tem essa carta na manga. Ele falou da referência de alguém que está atrapalhando o trabalho dele. Vamos ver se a gente conversa com essa pessoa. Sim. Tá certo. Quando ela entrou, interessante que ele não lembrava, porque devia fazer muito tempo, né? E a filha deve ter crescido, e não lembrava da fisionomia. A gente insistiu, porque o esclarecedor sabia que tinha que entrar alguém para ajudar, não era um obsessor, não era um outro disputando o território com ele. A gente sabia disso. E por isso que a gente pediu para ele, presta atenção, observe. E deu tempo para ele observar. Ele falou, ela tem uns traços que parece que eu conheço. Quem seria? Não pode ser. Não pode ser. Isso faz muito tempo. Então, vou fazer um teste. Esse é o checkmate. Olha, você deve saber o nome dela. Está gravado no meu coração para sempre. Olha só. Então, ela vai dizer o nome para você conferir. Esse foi o checkmate. Usem e abusem. Só que não tem espírito igual ao outro, né? Eles todos são diferentes. Então, Fala, Maria Tereza. Oi, Américo, boa noite. Boa E noite. digamos que tudo mais fale e esse espírito continue muito bravo, muito agressivo. Como reagir, então? Ou a É uma... mentoria ela vai retirar ele de lá e Retira, vai tomar as retira, providências? retira. E você precisa ter confiança nisso quando acontece. Eu me lembro de uma... A média, inclusive, na época, era minha esposa. Ela ainda trabalhava no meu grupo. Depois ela saiu, fui dirigir um grupo que dirige até hoje. Eu continuei dirigindo o grupo inicial, né?
Mas ela recebeu um espírito uma vez que ele não queria falar, né? Mas ele não economizou. Ele começou assim a fala. Não quero falar, 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 não quero falar. Você imagine a médium falando isso. Não estava alto, né? Mas ela estava repetindo seguidamente. Eu falei, pensei eu comigo. Em algum momento ela vai ter que respirar, porque ela não está respirando com essa falação uma atrás da outra, né? Aí quando ele deu a parada para tomar ar, a médium tomar ar, eu falei, olha, lamento, já que você não quer conversar civilizadamente, nós vamos ser obrigados a sedar você. Não quero dormir, 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 não quero dormir. Dormiu. O André Luiz sugere isso no capítulo 33 do Desobsessão. Os espíritos muito agressivos, que não aceitam conversa, ceda, os espíritos levam embora. Não tem problema nenhum. Maria Tereza botou umas risadinhas, saindo lágrima do olho. Oi, Américo, é Lucilene. Oi, Lucilene. Queria dividir uma experiência para saber quando a gente retoma comece por um caminho, vamos dizer assim, equivocado, né? Isso. E a própria mentoria nos ajuda a retomar. Estava acontecendo um atendimento e deu para perceber que o espírito veio muito emocionado, chorava muito. Ele não era um perturbador, parecia em sofrimento. E a postura do médium começou a modificar, como se estivesse se protegendo, assim, e nós começamos a perceber que parecia uma pessoa. E aí ela começou a falar, deu para perceber que era uma jovem, uma menina, que tinha morrido de forma violenta. E qual estava sendo a dificuldade? O esclarecedor era homem. E ela começou a ficar e ela começou a ter uma dificuldade. Aí, por um outro médium, eles falaram para mim, precisa ser uma mulher, troque o esclarecedor. E aí falou para mim. Aí eu retornei e aí avisei o médico, falei assim, eu vou assumir, né? Que tem que fazer uma transição saudável, né? Senão fica uma briga de quem vai atender. Aí eu passei, fiz atendimento. Quando eu falei com ela, eu falei para ela, ó, fique tranquila, estou aqui, você está em lugar protegido. E aí, nós entendemos o seguinte, ela tinha sofrido de morte violenta por mão de homens, tinha sido violentada, tal, então ela estava assim, muito, muito sensibilizada. E assim, aí eu falei para ela, né, o que me ocorreu, que você agora está protegido e nós vamos cuidar de você. E aí, ela pegou e falou para mim assim, aí ela calma e falou, eu estou vendo um grupo de mulheres. Aí ela falou, estão todas vestidas de freira, tipo, ela falou para mim, são as irmãs de Maria. Então, um grupo de mulheres veio resgatá-la, porque ela precisava dessa questão. Então, se a gente tivesse insistido na questão do conversa lá, do homem, né, falando, não, fique calma, estou aqui, quanto mais falava, mais desesperada a jovenzinha ficava. As coisas, né? E a mentoria teve que intervir, falou, tudo caminho errado, mano, presta atenção nas dicas, nos sinais, né? Vamos ajudar esses cabras aí que não sabem fazer isso. Eu tenho uma pergunta para você, Lucilene. Eu levantei a mão aí. Como é que é a designação dos esclarecedores? Quantos esclarecedores vocês têm no grupo quando estão todos, tá? Porque às vezes não estão todos. E como é que vocês designam? Então, essa é uma ordem que a gente vai ter que voltar a conversar. Nós temos um dirigente e temos 4 esclarecedores, nem todos estão presentes, mas quando um grupo vai para um grupo completão, nós temos 4 esclarecedores, que inclusive o dirigente, né? O dirigente conta com essa questão. A gente não tem uma designação, então a gente fica em noturno, quando a gente percebe que o médium está tendo alguma, né? Vai se manifestar, a gente se aproxima. E isso, depois que eu comecei a fazer o curso aqui contigo, né? Tenho pensado a respeito disso, porque com alguns médicos eu tenho mais afinidade, então é mais fácil captar, entender a questão. Tem alguns médicos que têm mais dificuldade. E vai do médico também de confiar, né? Alguns têm mais afinidade com a pessoa. Então, assim, então a gente tem tido essa dificuldade. E aí eu fiquei repensando nessa questão da gente ter uma ordem, sim, de
São todo mundo meio que dirige, todo mundo esclarece, todo mundo faz tudo e vira um salseiro, né? A única coisa que a gente tem meio que combinado é que não aconteçam mais de 2 comunicações simultâneas, porque o nosso grupo tem muito médium. Tem gente, às vezes tem dia que tem 6, 8 médiums, e aí 2 suporte. Então, assim, é um grupo que varia de 12 pessoas mais ou menos. Mas E quantos esclarecedores? tem 4, 4, mais o tá bom. dirigente. Bem, antes de passar a palavra para a Eliane, nós resolvemos esse problema e diminuiu muito esse problema, porque nós temos uma ordem de iniciar que varia. Então, nós trabalhamos em mesa, a mesa é comprida, então os 2 esclarecedores e um dirigente ficam numa ponta, e um deles é dirigente, e os outros 2 ficam na outra ponta. E a gente sempre começa por um. Claro que precisa ter um controle para saber, para não esquecer, né? Eu tenho anotado isso na chamada, a gente faz chamada para acompanhar a presença dos médiuns, para saber quem que é frequente, com quem que você pode contar, enfim. Então, cada vez começa um esclarecedor. Eu comecei hoje, na semana que vem é o médium, o esclarecedor que está aqui do meu lado, depois é o que está na frente dele, depois é o que está na minha frente, depois volto a ser eu. E com isso, os espíritos já sabem previamente quem é a pessoa mais adequada. Precisa ter sempre uma mulher, pelo menos, e pelo menos um homem no grupo. Por quê? Por causa dessas diferenças aí, né? Tem espírito que não quer conversar com mulher, e tem espírito que não quer conversar com homem. Então, como a mentoria sabe disso, e eles sabem quem vai, qual é a hora do sujeito esclarecer, eles escolhem a pessoa adequada para aquele esclarecedor. Mas já aconteceu uma vez que quem era o esclarecedor da vez era um homem, o médium entrou em transe aqui, e eu falei para ele ficar quieto e designei a outra. E eu não sei por que eu falei isso, porque é contra a regra que está estabelecida. Aí eu designei a mulher para atender o espírito. E logo em seguida, aquele esclarecedor atendeu um outro espírito. E no final ficou bem claro que aquele espírito que estava falando ali precisava de uma mulher, de um coração de mãe, mãezona, sabe como é mulher? Mãezona, né? Precisava de colo. Então, E desde que nós começamos, tenho percebido isso, tenho analisado o grupo e essa dinâmica que percebe, porque já tinha acontecido uma outra situação, que nós fazendo assistência a um espírito bastante agressivo, e ele tinha inclusive um palavreado assim, bem de gangue, assim, de mano, sabe? Ele era bem agressivo, e eu comecei a conversar com ele lá tal, e meio que entrei no maneirismo dele assim, de forma respeitosa, falando um pouco, mas assim, para ele não, né, não entrar no embate, como você está até sugerindo agora. Só que aí, como ele estava assim bastante, lá, um colega chegou para aproximar. E aí, quando ficou, ele mandou o cara sair. Falou, eu só vou conversar com ela. Sai daí. Por que você chegou perto? E aí, mas mostrou a nossa desorganização, porque o colega viu que eu estava lá, né? Era um caso assim, falou, vou chegar lá, vou fazer um passe, vou lá, e ele falou, sai daí, vou conversar só com ela. Só estou conversando com a mina aí. Eu falei, a mina? com a mina. Opa, né? Só vou conversar com a mina. Eu falei, tá. Então, assim, se a gente não tiver essa organização, se o dirigente estiver envolvido, de repente, até fazendo o atendimento, a gente se perde. Acho que a gente vai ter que reconversar a dinâmica lá. Como é bom ver outros trabalhos, né, que a gente começa a se repensar, né? Porque senão a gente vai lá e começa a atender como se fosse uma produção. Atende um, atende outro, atende outro, atende outro, né? E aí, não, os espíritos sabem, os espíritos vão... Não, né? A gente fez a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Reparem, eles sabiam que essa moça não devia conversar com o homem. Eles sabiam disso. Mas como vocês não têm uma regra, a designação é feita na hora só, pronto, aí já dá confusão. E você sabe que a gente está lá o tempo todo em aprendizado, né? E, claro, eu às vezes miro o médico que eu tenho mais afinidade. Falei, eu vou naquele lá que eu tenho mais afinidade. Esse outro é muito difícil. Olha, isso é um problemão. Isso é um problemão nos grupos espíritas. Sobretudo quando
entra médium esclarecedor novato para atender espírito, médium experiente. É verdade, Paraty, nunca não. Porque o novato não sabe o que fazer, e o médium experiente fica sofrendo lá com o espírito perturbador, e fica um negócio difícil e tal, é complicado isso. Complicado. Não é Eu fácil de fiquei com resolver, uma não. dúvida na conversa de vocês. Vocês colocam um atendimento por vez, mesmo Não. tendo quatro 2, nós usamos 2 atendimentos por vez. Até 2. Às vezes fica um só, mas até 2 a gente atende. Só que todo mundo sabe qual é a vez. Então, os espíritos sabem previamente quem vai atender que médium, eles sabem. Então, na hora de aproximar o comunicante, se é aquele médium, se é aquele esclarecedor precisa falar com aquele espírito, eles põem na hora que o outro vai atender. Eu não designo mais ao acaso. Eu obedeço uma regrinha. Mas nós não, ficamos rodando atrás que nem os peru atrás do... Não, isso não é bom. Rodando a Isso é mesa. que nem Falei, sentar. Isso é que nem fazer aquele jogo das cadeiras. Põe 4 girando em 3 cadeiras, quando dá um aviso, para! Aí 3 sentam e ficam em pé. Não é bom, porque é aleatório isso aí. Os espíritos têm que empurrar um comunicante na hora que tem que falar com ele está passando. Isso não é fácil, né? Então, é bom rever essa regra mesmo, Luciane. Obrigado pela história, que foi muito boa. Eliane, sua vez. O senhor estava falando quando o espírito... Senhor, pelo amor de Deus, o senhor está no céu. O senhor. Você estava falando, né, quando o espírito ele continua bravo e ele continua agressivo, não tem jeito. A gente já tentou de todas as formas um diálogo e ele está relutante, ele não quer. E aí você falou para pedir para, então, que ele seja sedado para terminar ali, cessar a comunicação, né? Mas é errado, porque já aconteceu comigo, né, do espírito ele continuar muito agressivo, e eu falei para o espírito, né, que eu ia pedir, então, que a equipe acompanhasse ele até a saída, para que ele, então, se retirasse da reunião, já que ele não estava confortável, né, então que a equipe iria acompanhá-lo até o portão e no momento em que ele, então, se sentisse confortável, que ele quisesse voltar, que as portas estariam abertas para ele, e ele foi. Né? É errado isso? Ele teria que ser sedado? Eu não entendi bem essa parte aí, dessa finalização aí, desse diálogo aí. Essa sedação eu usei quando o espírito não queria falar e também não queria ser sedado, né? Mas ele estava muito agressivo, falava sem parar. Eu falei, bom, se você não quiser conversar civilizadamente, sou obrigado a sedar você. Ele continuou, não quero dormir, não quero dormir, não quero dormir, não quero dormir. Aí foi sedado. Agora, dificilmente eu uso sedação. Dificilmente, porque sempre tem uma porta psicológica. E vocês vão ver várias portas psicológicas aqui. Várias portas. Vamos usar aqui. Em outros casos que vão ser contados provavelmente na próxima reunião. Você está ouvindo o Theo brigando aí? Maristela, fechei teu microfone aqui que você estava com ele aberto. Então, normalmente, quando a gente não consegue... Porque, veja só, o que o ministro Flacos fala no livro Libertação, capítulo 1? Não adianta a falação. Você tem que acertar o coração. Como é que você acerta o coração? Colocando alguém, um padrinho ou uma madrinha na história. Lembrando de um fato da infância. Lembrando de um cheiro. Eu não dispenso o espírito assim, não. Acho que foi o único que eu dispensei com sedação. E um outro que aconteceu de uma menina incorporar um espírito muito agressivo na sala de passe. Eu já sabia que a pessoa incorporava a qualquer instante. Recomendei, nós a chamamos para tomar passe no último grupo, numa reunião pública ainda, faz muitos anos, faz uns 20 anos isso. Ela foi a última a entrar, não tinha muita gente.
quando ela começou a incorporar, a gente tirou os outros, ficaram só os passistas na sala, na época a gente tinha 10 passistas trabalhando na sala, me chamaram, eu entrei, nós tivemos que colocar a médium no chão, porque ela escorregava da cadeira e caía, a gente punha na cadeira, ela escorregava e caía. Aí a gente deixou no chão. Pedimos para que todos vibrassem, fornecessem energia, e pedimos à mentoria que recolhesse o espírito, e ele dormiu. A pessoa dormiu. Quando acordou, o que está acontecendo aqui? Era uma jovem de 14 anos. Então, eu nunca usei essa sedação, mas se precisar, é uma alternativa. O André Luiz fala na sedação. O André Luiz fala no livro Desobsessão. É uma alternativa. Mas eu só lembro de ter usado isso 2 vezes. Eu uso um monte de alternativas e você vai ver quais são, que são muito mais eficazes do que simplesmente conversar, falar. Porque às vezes dá a impressão que essas comunicações que às vezes vêm do espírito muito agressivo, assim, às vezes me passa a impressão de acontecer para vir mais como instrução para o grupo, né, de necessidade de você estudar mais, se aprimorar mais, para conhecer mais, né? Então, é um alerta, na verdade, que vem tanto para o dirigente, como para o dialogador, como para o próprio médium, né, na questão do preparo do grupo mesmo. Sim, porque não é à toa também. de vir um espírito, né, nessa condição e não quero, não vou, não faço, e você usa todos os argumentos, usa até o cheirinho do bolo da vovó e não tem jeito, né? E então eu acredito que também haja essa situação de vir esse tipo de comunicação para servir para o grupo, né? Para que o grupo se sintonize melhor, estude mais, né? Então, já aconteceu isso e já aconteceu comigo e eu ofereci realmente a saída para ele. Falaram, então, vou pedir que você se retire, a equipe vai levar você até o portão, porque não tinha mais. E a gente ia ficar ali meia hora brigando e não ia ter. E não era a finalidade, não era essa, né? Perfeito. Então, alguém isso. vai te acompanhar até a saída, se você não quiser ficar, não tem problema nenhum. Essa é uma alternativa interessante. Né? Não precisa sedar. Agora, se o sujeito estiver bravo, porque já aconteceu, por exemplo, do espírito se sentir mais vivo, porque sente as energias do médium, e fala, agora daqui não sai, vou ficar aqui o dia inteiro. Não tem jeito, ele não vai, ele vai ter que ser sedado. Aí ele vai ter que ser sedado. Isso já aconteceu, não comigo, mas eu recomendei o esclarecedor, olha, pede para a mentoria sedar, porque ele não vai sair. Ele gostou da brincadeira, não vai querer sair. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ana! Américo, eu gostaria de fazer uma pergunta possível? Sim, claro. Meu nome é Sônia, sou daqui de Jales. É o seguinte, peraí. nós tivemos... Tá bom, Sônia, desculpa, eu pensei que fosse a Ana. Ela tinha levantado a mão, mas tudo bem, pode falar. Nós tivemos uma orientação que é muito difícil, quase raro, comunicação infantil. Isso procede, assim? Procede. O André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz que nunca viu uma criança na sombra, nunca viu. Tem esquema. Agora, se ele cresce lá, por exemplo, em nosso lar, tem lá a dona Laura, mãe do Lísias, enfermeira de André Luiz, cuidava de crianças que desencarnam e que estão no período infantil. Às vezes desencarnam bebês, às vezes desencarnam com 1 ano, 2, 3. Então, eles têm esquema para receber essas crianças lá. Agora, eles vão crescer lá, ou então reencarnam, porque por alguma razão não cumpriram um tempo de vida em outra vida, precisa cumprir aquele períodozinho que não foi cumprido. Aí eles cumprem e se preparam para a nova reencarnação, às vezes da mesma mãe, da mesma família e tal. Mas o André Luiz diz que ele não viu criança lá na vida espiritual inferior. Se bem que, atualmente, tem criança praticando crime por instância dos traficantes, né?
Eles começam como avião, né? Vão crescendo e vão se tornando criminosos também, né? Mas o André Luiz, e isso lá em 1950, se não me engano, o Ação e Reação é de 57, 56. 56 é nos domínios da mediunidade, 57, acho. O André Luiz nunca tinha visto uma criança nas regiões inferiores. E olha que ele viveu nas regiões inferiores 8 anos, depois trabalhou nas regiões inferiores, lá no Libertação, com mais tempo, inclusive. Mas Lá no não Ação e só Reação, ele fica 3 anos na vida espiritual, ele não achou ninguém, não. Fica 3 anos ali nas regiões inferiores, em Templo da Paz, se não me engano, fica 3 anos. Ele ia passar 3 semanas, ficou 3 anos lá. Ele mesmo diz. mas não necessariamente inferiores, assim, mas crianças, às vezes, que, tipo, 9, 10, 11 anos, que Dificilmente. estão, dificilmente, né? Porque nós Dificilmente. tivemos, no outro grupo da nossa casa, a médium divisou, assim, criança. Então, era uma criança que estava afogada, que queria ser retirada do lugar. Então, o nosso orientador lá, que coordena a nossa atividade, falou que isso é muito difícil, pode ser uma impressão dela, mas que é muito raro, muito, muito complicado isso de crianças participarem de uma sessão mediúnica. Mas, mesmo que seja raro e seja uma invenção da mente mediúnica, atende, porque às vezes é uma necessidade da pessoa. Atende Sim, rápido e foi atende. Eu me lembro de ter atendido um feto que foi abortado. E eu vou explicar como. Primeiro, eu não sabia que era feto, porque simplesmente o espírito só fazia 2 frases. Mas a médium, ela fez um sinal para o esclarecedor. A gente tem um sinal para avisar que o espírito é zoantropo, isto é, tem uma deformação animal, ou no rosto, que impede do jeito de falar, ou às vezes no resto do corpo ele fala, mas eu preciso saber se ele tem alguma deformação. E a médium, a gente tinha esse sinal de garra, e ela foi muito feliz quando ela sentiu o espírito, que era um feto. Ela fez isso aqui, ó. E eu me lembrei que eu atendi uma vez um ovoide, e ela fez o mesmo sinal. Só que o ovoide não falava nada, porque ele perdeu a comunicação. Nem ouve direito, nem fala direito. E quando ela fez esse gesto, eu entendi, porque o espírito estava falando, ele só falava 2 frases. Não me matem. Eu quero viver. Não me matem. Eu quero viver. 2 frases. Por quê? Ele estava no ventre ainda, mas ele pensava. E o médium captou 2 frases. Ele não tinha conversa normal. Era um feto. Então, a gente falou para ele que ele ia ter uma mãezinha que ia abraçá-lo. Eu vou pedir licença a vocês, tocar na campainha, estou sozinho em casa, deixa eu abrir a porta, eu já volto, tá? Depois você fala, Kátia, você tem só. Onde é que eu desligo o meu microfone aqui que eu não estou vendo? Pessoal, só reforçando enquanto o Américo então não volta, para quem não estava no início com a gente, a última data do Américo seria dia 13 de junho, a gente encerraria esse programa, tá? A gente teve na emenda do feriado, o Américo não deu esse conteúdo novo, que ele começou hoje, falando com os espíritos, né? E a gente ficou de acrescentar mais um. O Américo falou que para terminar esse programa precisaríamos de 3 encontros ainda, tá bom? E aí, ele já voltou, mas só para a gente finalizar aqui, a gente marcou para terminar, porque ele já tem em sequência, depois do dia 13, nas próximas quintas, ele já tem um novo programa com um novo grupo de estudantes. Então, a gente vai fazer esses encontros às quartas-feiras, os 3 últimos que faltar. Então, a gente tem mais uma quinta, dia 13 de junho, e depois a gente vai fazer dia 26 de junho, aí por uma semana, e 26 de junho numa quarta-feira. Depois, dia 3 de julho, outra quarta-feira, e 10 de julho, outra quarta-feira, para a gente encerrar esse grupo, para não perder
nessa conexão, senão o Américo só poderia voltar com a gente lá para agosto com a agenda dele. Então a gente vai fazer esse fechamento. Sabemos que tem pessoas que às vezes de quarta têm os trabalhos nas casas, né? Como também de quinta. Nós vamos gravar e vamos disponibilizar no grupo, tá? E lembrando as pessoas que estão no grupo que podem compartilhar esses links de todas as gravações, quando a pessoa clica, assiste pelo YouTube lá, que vai ficar gravado lá. Não é aberto ao público, mas qualquer pessoa que clicar naquele link consegue ter acesso às gravações, tá bom? Então, só reforçando esse recadinho aqui. Vamos lá, Kátia, pode fazer a pergunta para o Américo. Deixa eu voltar um instantinho só, então. Perdão. No caso do feto, o feto não conversa, mas a ideia que o médium captou é que ele não queria morrer e que ele queria viver. Ele pedia para não matá-lo e queria viver. Eram duas frases só. Então, é típico de pensamento do espírito. Ele está pensando, ele está sabendo que foi abortado, ele queria viver. E aí a gente pediu uma mãezinha para acolhê-lo. E que ele sentisse o calor e o abraço da mãezinha. Sentiu, foi embora, feliz da vida. Fala, Kátia. Eu estou tentando lembrar aqui do que ocorreu há 15 dias atrás, não estou conseguindo de jeito nenhum, mas assim, a essência é a seguinte: quando você detecta que o espírito está mistificando e o médium não absorveu aquilo, não sabe Não o que sabe? fazer. Aí é Não. difícil, é difícil. Médiuns novatos, às vezes, têm dificuldade de avisar. A gente criou sinal para avisar que é negativo. Não precisa levantar a mão, é só fazer o sinal com a mão sobre a mesa ou sobre a perna, sobre a coxa, quando é círculo de cadeiras, né? Faz o sinal de negativo. O médium captou que o sujeito está mentindo. Tá? O E a médium não gente, captou. quando não capta, aí atende como se fosse normal. Normalmente, quem engana, ele quer mostrar que enganou. Então, no final, ele dá uma risada. Enganei vocês. Tal. Porque ninguém engana, alguém vai embora e ninguém fica sabendo que ele enganou. Não tem graça o sujeito enganar se ele não se apresenta para mostrar que enganou. Então, em algum instante, se é para enganar mesmo, ele vai abrir que estava enganando. Porque senão ele não curte a brincadeira, ele tem que curtir a brincadeira. Quem engana quer saber, quer mostrar que enganou. Então, ele dá uma risada, uma gargalhada, consegui enganar vocês, tal. E aí, você atende do jeito que dá, sem tripudiar em cima. Sem agredir, sem nada. Tudo bem, não tem problema. Tal. Respondida? É muito procedimento. Aliás, eu estou devendo procedimentos a vocês. Como eu estou com um pintor em casa desde a semana passada, eu tive que dormir fora de casa 2 dias, porque o cheiro de tinta a óleo estava muito forte. E eu perdi a minha agenda, ficou toda conturbada. Eu vou mandar em seguida os procedimentos até os espíritos minimamente necessitados. Aquelas recomendações iniciais, aquela fala sobre o atendimento, as fases do atendimento e os procedimentos anteriores para espíritos minimamente necessitados. E vou esperar terminar os espíritos agressivos para mandar os procedimentos também. Vai estar tudo escrito num resumo para ir lendo e exercitando, né? Luciene, liga o microfone. Então, Américo, nós temos na casa uma médium que ela veio da Umbanda, sabe? E Sem ela problema. tem dos acompanhantes dela é a Mariazinha, que é uma criança que se manifesta, chega chamando o dialogador de tia, né? E que se encontra nessa situação infantil para o resgate das outras crianças. Inclusive, na última sessão mediúnica, ela chorou muito pela situação do Rio Grande do Sul, sabe? E só queria compartilhar que a gente tem essa manifestação de criança. Bom, o André Luiz resolveu isso facilzinho. Só tem comunicação de mentor no início e no fim. No meio é sofredor, né? Ela está sofrendo, mas não é um espírito sofredor. Está sofrendo com a situação e certamente na vida espiritual alguém pode conversar com ela e explicar muito melhor do que a gente por que aconteceu isso no Rio Grande do Sul, por que não aconteceu aqui em São Paulo. Ali tem resgate coletivo.
É resgate coletivo. Não acontece uma coisa dessa dimensão sem motivo. Ora, né? Ah, mas foi um monte de erro humano. Mas o erro humano está a serviço da lei de Deus. Não existe uma coisa momentosa, né? Desse tipo, dessa envergadura, sem um resgate por trás. Como foi o incêndio do Joelma, como foi o incêndio do circo de Niterói. Né? Não tem, isso tem um motivo, né? Mas então, é só dizer a ela, olha, aqui a gente só recebe espírito sofredor. Né? Eu já contei aqui, inclusive, como é que atende espírito em Umbanda. Espírito que vem da Umbanda, que não trabalha daquele jeito. Já contei essa história aqui, está gravado, vocês podem assistir. Eu só não lembro que programa foi. Se não me engano, foi no 3º. Mas depois é só procurar. Dá trabalho procurar, porque o acesso não é linear, mas tem que ouvir toda a história. Dá para ouvir em velocidade alterada, né? Até chegar no tema, né? No assunto. 21h40 no Grande ABCD e também na Grande São Paulo. Muito Marcelo bom, pessoal. Bueno. Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Eu vou parar aqui a gravação.